Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde, está no ar mais uma edição do Cidade do Esporte pela Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio, também na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. E nós vamos juntos até as 2:30 da tarde com as principais notícias do seu clube, o futebol brasileiro em destaque e também o futebol do Rio de Janeiro, hoje, dia 6 de julho de 2016. Para você que está acompanhando a Bradesco Esportes FM, desde o início do dia, já estávamos trazendo a data. Estamos a 30 dias do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nesta segunda edição, estaremos juntos, eu com os repórteres da Bradesco Esportes FM e também com o Juan Rodrigues, além do Ranieri Borges, que vai chegar daqui a pouquinho dentro do noticiário da Bradesco Esportes FM. Tudo bem, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Estamos de volta, né? Agora é uma versão um pouco mais estendida, 1 hora de muito conteúdo pra galera curtir aqui na Bradesco Esportes FM. Certo, Cadu? Certíssimo, Juan Rodrigues. Vamos juntos na Bradesco Esportes FM. Agora são exatamente 13h34 no Rio. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos girar destaques do seu clube para você aqui na Bradesco Esportes FM. O destaque é do Flamengo. Torcida se mobiliza nas redes sociais pedindo permanência do meia Adrian, que treina no Ninho do Urubu desde que retornou da Europa. No Vasco da Gama, apresentado hoje, zagueiro Rafael Marques já treinou com bola e está regularizado. No Fluminense, Marco Júnior se recupera bem de lesão, mas ainda não está relacionado para o jogo de hoje à noite em Volta Redonda. Já no Botafogo, o centroavante Gustavo Canales treinou com o restante do elenco na Arena Botafogo e pode estrear pelo clube no Clássico contra o Flamengo no dia 16 de julho, na possível inauguração do estádio. Esses os destaques do seu clube dentro do Cidade do Esporte pela Bradesco Esportes FM. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Bradesco Esportes. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos começar a gerar notícias e informações do seu clube para você dentro da rádio do seu esporte, começando com o Flamengo, e podemos ter reforços já que estão no Flamengo pro ano de 2016, pelo que depender da torcida. O Adrian, ex-meia do Nantes, que esteve emprestado pelo Flamengo e treina no clube hoje em dia, seria reintegrado, faria parte do elenco para auxiliar no plantel na temporada 2016. E o Mauro Santana traz isso e muito mais do Flamengo pra gente. O torcedor usando a força das redes sociais para fazer o seu barulho, né, Mauro? Tudo bem? Boa tarde. É verdade, Cadu. Boa tarde pra você e pra toda a galera acompanhando Cidade do Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. É a volta dos que não foram, né? Adrian está de volta, desde ontem treinando no Ninho do Urubu. Ele hoje, inclusive, deu voltas no entorno do gramado na companhia do recém-contratado Alejandro Donati. Inclusive, o jogador está sendo nesse momento apresentado de maneira oficial, está tirando fotos com a camisa do Flamengo e dentro de instantes começa a coletiva de imprensa. A apresentação será aberta às perguntas dos jornalistas que acompanharam o treino mais cedo no centro de treinamento Jorge Elal. E com relação a isso, né, com relação à situação envolvendo o Adrian, para quem não está ligando o nome à pessoa, aquele jogador, aquele mesmo que surgiu em 2011 como grande promessa, ainda com 17 anos, ele foi um dos principais nomes, um dos destaques da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior naquela temporada. Naquele mesmo ano, Adrian já foi alçado à equipe de profissionais. No entanto, acabou não tendo uma sequência. Ele que teve um início muito bom, inclusive em sua estreia chegou a marcar um gol com a camisa rubro-negra, chegou a ter algumas oportunidades entre 2011 e 2012, mas não se firmou. E por conta disso, a partir da temporada seguinte, passou a ser emprestado a clubes da Europa, de pequeno porte. O Cagliari da Itália, Leeds United, que à época disputava a Championship, considerada a segunda divisão
da Inglaterra, e por último o Nantes, que disputa a Liga 1, a primeira divisão da França. Neste clube ele conseguiu se firmar, realizou 22 partidas, foi decisivo inclusive, marcou 2 gols e teve mais 9 assistências ao longo da última temporada, tanto que o jogador acabou saindo com o status de ídolo. O Nantes, que tinha possibilidade até de contratar o atleta pelo valor de 3,5 milhões de euros, o que estava previsto no contrato de empréstimo do jogador, mas acabou não lançando mão desta cláusula. O atleta que retornou, portanto, no fim de semana ao Rio de Janeiro e se apresentou normalmente ao Flamengo ontem, já que ele tem mais um ano de contrato. Mas a diretoria rubro-negra, apesar dos apelos dos torcedores, que através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem se manifestado com a hashtag #FicaAdrian, para que consiga, de alguma forma, sensibilizar a diretoria rubro-negra para a manutenção do jogador, a diretoria tem o pensamento de fazer caixa, de negociar o atleta, e já inclusive trouxe essa informação, colhida através de pessoas ligadas ao próprio jogador, de que a prioridade dele seria retornar ao continente europeu. Ele, que gostou muito de sua estada no velho continente, está perfeitamente adaptado a jogar na Europa e a sua preferência é de permanecer por lá. No entanto, logicamente, o garoto é um profissional, tem contrato ainda em vigor com o Flamengo e, se for o caso, vai honrar o contrato, vai honrar o acordo que fez com o rubro-negro. Mas a tendência é essa, apesar dos apelos dos torcedores, se aparecer uma proposta, se for finalizada uma proposta e ela for próxima daquilo que o Flamengo aceitaria como vantajoso, né, para a negociação do jogador, o Flamengo pode abrir mão sim, pode liberar sim Adrian para que ele possa defender um outro clube. Se isso não acontecer, o Flamengo está aguardando a documentação do Nantes. A partir do momento que isso aconteça, ele terá o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e ficará à disposição do técnico interino, pelo menos até agora, o Zé Ricardo, que está aí na iminência de ser efetivado. Caso ele entre em campo, ou mesmo que seja relacionado para o banco de reservas, em uma partida pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele só poderia atuar pelo próprio Nantes, até porque existe uma resolução da FIFA de que, em vigor desde 2014, de que jogadores não podem atuar por mais de 2 times numa mesma temporada. E aí fica o dilema. Se o Flamengo coloca o atleta para jogar, afinal de contas ele é jogador do Flamengo, ou se mantém o jogador em separado, fazendo trabalho à parte e aguardando alguma proposta vinda do exterior para que possa negociá-lo. Este, portanto, é o dilema, é o paradoxo que vive hoje a diretoria do Flamengo. A torcida o quer de volta. O jogador tem a prioridade de atuar na Europa. E o Flamengo prefere fazer caixa. E aí, nesse vértice, não se sabe qual lado sairá vencedor nessa disputa, Cadu. A verdade é que se aparecer uma proposta, o Adrian vai, se não aparecer, ele fica no Flamengo e acaba fazendo a vontade do torcedor e fica até o fim da temporada ser jogador do Flamengo. Uma vez Flamengo, Bradesco Esportes. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM para falar sobre futebol internacional, mais diretamente sobre os 2 craques de Portugal e País de Gales, respectivamente o Cristiano Ronaldo e o Gareth Bale. Isso porque o Diego Maradona, em entrevista ao Times of India, opinou sobre esses 2 atletas e inclusive afirmou ser mais importante o Bale para o País de Gales do que Cristiano Ronaldo para Portugal. Isto porque, segundo ele, Bale eleva bastante o nível do país dele. Inclusive, isso acaba interferindo na forma de jogar da equipe, o que não acontece com o Cristiano Ronaldo. O ex-jogador também ressaltou que as qualidades que fazem a diferença dos 2 atletas para os demais é o controle de bola, a velocidade e o arremate. Além disso, ele falou que aos 31 anos, Cristiano Ronaldo deve pensar que essa é a última oportunidade de fazer algo importante para Portugal no nível internacional. Essa é a Euro, e depois daqui 2 anos, se Portugal conseguir ir à Copa da Rússia, aí ele já vai estar com 33 anos, e a outra Euro, aí já vai estar com a idade bem avançada, já chegando nos 35 anos.
o Gajo Cristiano Ronaldo, que joga hoje, 4 da tarde, com transmissão da Bradesco Esportes FM, semifinal da UEFA Euro 2016, Portugal e País de Gales. Você acompanha pelo rádio aqui. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hora do tricolor das Laranjeiras, o Flu joga hoje, a Bradesco Esportes FM também transmite para você, Fluminense e Ipiranga, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida em Volta Redonda, é vencer bem para convencer e tirar um pouquinho da pressão do torcedor que tá na bronca, e o Gabriel Esquerdo traz as novidades do tricolor. Fala aí, Gabriel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, Juan, todo mundo ligado aqui na segunda edição do Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. Hoje, mais do que nunca, uma vitória importante, uma vitória de preferência jogando bem, como você disse, para convencer o torcedor que está na bronca, principalmente os membros de torcidas organizadas vêm fazendo protestos constantemente na sede das Laranjeiras. A gente teve semana passada, sexta-feira, um protesto por cerca de 15 torcedores, ontem mais uma vez, mas aí com um número um pouco maior, do dobro de torcedores, entre 30 e 35 pessoas protestando na porta do clube, inclusive com certa violência. Na saída do ônibus que ia para a Volta Redonda com a delegação, os torcedores chutaram o ônibus, jogaram pedras também e chegaram a quebrar um dos vidros, mas ninguém ficou ferido, todos conseguiram chegar em Volta Redonda com segurança. Eles até evitaram ir no ônibus do clube. O Fluminense tem aquele ônibus com o escudo do clube, com a logo do clube, tudo isso. Eles preferiram ir no ônibus de turismo comum para tentar evitar esse tipo de protesto, mas não foi possível. Os torcedores estavam na porta das Laranjeiras esperando, mas o que importa é que ninguém ficou ferido, ninguém se machucou nesse protesto, que inclusive teve truculência de um dos seguranças do Fluminense, que um dos torcedores tentou entrar na sede, invadir a sede à força. Um dos seguranças deu um mata-leão, uma gravata num dos torcedores e conseguiu conter, tirando ele da sede do Fluminense. Mas o que importa hoje é a vitória. O Fluminense está focado nesse jogo de logo mais, jogo importante contra o Ipiranga, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Uma vitória por 2 gols de diferença, pelo menos é o que espera o Fluminense para conseguir garantir a vaga na quarta fase da competição, já que tem jogo de volta em Erechim, no Rio Grande do Sul, num estádio pequeno, com um caldeirão da equipe do Ipiranga. O Fluminense pode ter dificuldades caso não vença bem, de preferência sem levar gol. A gente sabe que na Copa do Brasil tem aquele critério de desempate do gol fora de casa, tem critério caso empate no número de gols, no número de pontos. O gol fora de casa é um critério de desempate. Se o Fluminense evitar levar um gol hoje em Volta Redonda, pode ajudar e bastante para a classificação. O time já está definido, escalado por Leverkusen, tem mudanças na equipe, tanto na zaga quanto no meio campo, um time mais ofensivo em relação ao que enfrentou o Curitiba no último sábado. Vai a campo com o Diego Cavalieri no gol, na direita o Wellington Silva, que parece que vai ganhar a mesma posição de Jonathan, que não vinha sendo relacionado, mas para essa partida está na relação dos jogadores, mas fica no banco de reservas. Na zaga, Henrique ao lado de Renato Chaves, que ganha uma oportunidade com o Leverkusen de ser titular. Na esquerda, William Matheus parece que vai mesmo garantir a posição de titular na equipe do Fluminense. Giovani voltou de suspensão do jogo contra o Curitiba, mas também fica no banco de reservas. No meio campo, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Dudu. Douglas vai ser o único volante de ofício mesmo que joga como primeiro volante. O Cícero vai jogar um pouco mais recuado do que vinha jogando, mas um esquema com praticamente 3 meias de ligação, com Cícero, Gustavo Scarpa e Dudu, e na frente Osvaldo ao lado de Magno Alves. No ataque é o mesmo que enfrentou o Curitiba. Esse é o único setor que não muda em relação à equipe do jogo do último sábado. O Fluminense precisa e muito vencer, não só para garantir uma boa vantagem para o jogo de volta, mas também para evitar a pressão e novos protestos, que com certeza virão, caso o Fluminense não vença a partida de logo mais. Valeu, esse daí o Gabriel Esquerdo com as novidades do Fluminense dentro da rádio do Seu Esporte. Com sangue encarnado, como Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falar sobre a Lazio, né? Futebol europeu em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, já que o argentino Marcelo Bielsa realmente vai ser técnico da Lazio na próxima temporada. Ele foi confirmado e irá para o clube romano já no dia 9 de julho se apresentar, e num período em que a equipe já está fazendo a pré-temporada. O técnico de 60 anos estava sem clube desde que deixou o Olympique de Marseille em agosto de 2015. Ainda no futebol espanhol, no futebol internacional, agora na Espanha,
Toni Kroos garantiu ao jornal Bild que não gostaria de retornar à Bundesliga. Vale ressaltar que ele estava sendo cobiçado pelo Bayern de Munique. O atleta, ao ser questionado sobre um interesse do Manchester City de Pep Guardiola, disse não descartar nada no futebol. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Em 91.1 da Bradesco Esportes FM, hora do Bruno Lousada chegar. Ele vai trazer o detalhamento das Forças Armadas para o período dos Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Informações, quem traz pra gente é você. Fala aí, Lousada, tudo bem? Boa tarde. Fala, Cadu, beleza? Boa tarde pra você, pro Juan e pra todo mundo ligado no Cidade do Esporte, segunda edição. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, estiveram hoje no Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio, para dar o detalhamento do plano de ação das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos do Rio. Eles falaram que vai ser um plano de integração, todas as Forças Armadas, tanto a Marinha quanto o Exército e também a Força Aérea Brasileira, junto com as Forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro e também a Polícia Federal, Polícia Civil e, claro, a Polícia Militar aqui do Estado. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, garantiu que não vai faltar segurança nos Jogos Olímpicos. Não faltará dispositivo de defesa, de segurança, efetividade, presença, ostensividade para garantir tranquilidade na realização das Olimpíadas aqui. Eu lhes asseguro isso. Todos os recursos são mobilizados e, se mais necessário for, nós vamos mobilizá-los. Não vai faltar segurança nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, de forma alguma, de maneira alguma. Ao todo, são 85 mil homens trabalhando na segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Cerca de 21 mil deles são das Forças Armadas e também ao plano de ação para a cidade sede dos Jogos de Futebol, que não acontecem só na cidade do Rio de Janeiro. As Forças Armadas vão atuar principalmente nas 4 áreas de evento esportivo, Barra, Copacabana, Deodoro e a região do Maracanã, e também em algumas estações do metrô e dos trens próximos aos locais de competição, e também nas vias expressas, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, algumas áreas também estratégicas da cidade do Rio de Janeiro, além também da Marinha, que vai atuar em Copacabana. Uma das palavras que são mais ditas quando o assunto é Jogos Olímpicos é legado, e o Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça, falou sobre o legado na segurança pública que as Olimpíadas vão deixar. O grande legado das Olimpíadas em relação à segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas de avanço na segurança pública nacional, será a integração. Exatamente essa integração que nós estamos trabalhando dia a dia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias dos estados, e aqui especialmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças Armadas, uma maneira de integração jamais vista, uma maneira de integração no trabalho que avançou muito, e todos aqui presentes que vêm acompanhando isso sabem, avançou muito desde a Copa do Mundo, foi um aprendizado, e a partir da preparação para as Olimpíadas, uma integração de planejamento, uma integração de execução, para que nós possamos, como disse o ministro Jungmann, garantir total segurança, total tranquilidade nos Jogos Olímpicos. Outros pontos também abordados pelo ministro da Justiça foram da segurança cibernética e também do espaço aéreo, que vai haver uma preocupação muito maior, e claro, o terrorismo, que é um assunto que já vem sendo muito debatido sobre os Jogos Olímpicos, e o Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, também comentou sobre terrorismo. Hora do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Ranieri Borges chega com informações agora ao vivo na Rádio Seu Esporte. Tudo bem, Rani? Um grande abraço para você, para os amigos que acompanham o Cidade do Esporte segunda edição. Isso mesmo, hoje a apresentação oficial do zagueiro Rafael Marques, que assina vínculo com o clube
até o final de 2017, portanto, até o final do próximo ano. Ele que chega ao Cruz Maltino já preparado fisicamente para que possa estar à disposição do técnico Jorginho, apesar de ele mesmo ter dito que ainda aguarda algumas confirmações dos exames e das avaliações que foram feitas, mas, segundo ele, está se sentindo bem à disposição do técnico Jorginho, caso queira utilizá-lo já na partida de sábado contra a equipe do Brasil de Pelotas. Isso porque já reúne condições de jogo. O nome do atleta já está no boletim informativo diário da Confederação Brasileira da CBF, o famoso BID, portanto está regularizado e pode atuar já com a camisa do Vasco da Gama. Se mostrou bastante confiante na chegada ao Cruz Maltino, disse que escolheu o clube por se tratar de uma instituição grande, disse estar preparado para a cobrança à frente do Vasco da Gama e que quer buscar também a sua vaga como titular, apesar de hoje a dupla de zaga já estar consolidada com o Rodrigo e Luan. Existe a expectativa também a respeito da sua atuação enquanto o Luan estiver servindo a seleção brasileira durante as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, daqui a um mês. Então existe essa expectativa, ele que será bastante utilizado, principalmente nessa ocasião. Apesar dos 32 anos de idade, o atleta disse estar bem fisicamente e não ter apresentado nenhuma lesão nas últimas temporadas, então chega já para poder estar à disposição do técnico Jorginho. O Vasco que segue a preparação visando o confronto contra o Brasil de Pelotas. Zagueiro Luan novamente treinou normalmente, ele que sentia dores na região lombar, vinha fazendo tratamento intensivo, ficou de fora da última partida e está à disposição já do técnico Jorginho, tendo em vista que teve uma boa recuperação e vem treinando com bola normalmente. Essa outra informação sobre Rafael Marques, além de ser anunciado já estar no BID, hoje treinou e já com bola em São Januário, portanto já iniciando o processo e também se entrosando com os companheiros de clube no Vasco da Gama. Cadu? Valeu, esse daí, o Ranieri Borges com as novidades do time de São Januário, dentro da Bradesco Esportes FM, no Cidade do Esporte. Todos cantar de coração, Bradesco Esporte. Cidade do Esporte. Em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando que hoje a bola rola para o duelo da UEFA Euro 2016, semifinal, jogo em Lyon, na França, para o confronto entre Portugal e País de Gales, semifinal da UEFA Euro 2016 na França. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com uma entrevista especial que fizemos no Cidade do Esporte, primeira edição, com Oscar. Ele, grande nome do basquete, comentou, né? Há 30 dias dos jogos, não tinha figura mais interessante para comentar sobre os jogos, e o Cadu Macri vai conversar com ele, junto comigo e a galera do Cidade do Esporte. Em 91.1 no Rio, dia 6 de julho de 2016, estamos a 30 dias dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e com muito prazer a gente chama para participar do nosso programa Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM, um dos grandes nomes e uma das grandes referências do esporte brasileiro, e nas Olimpíadas também foi um grande jogador de basquete, o Mão Santa Oscar Schmidt, tá com a gente na Bradesco Esportes FM para falar sobre Olimpíadas e também, claro, sobre basquete. Tudo bem, Oscar? Muito obrigado por deixar um tempinho da sua agenda para participar com a gente num dia tão importante pro esporte brasileiro e esporte mundial, né, Oscar? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Boa tarde. Queria saber já de início, né, Oscar, como é que você está vendo toda essa movimentação brasileira na cidade do Rio de Janeiro, faltando pouco tempo, não tem mais muito tempo para fazer grandes mudanças, agora só ajustes, você vê o Rio de Janeiro pronto, o Brasil pronto para receber um evento desse tamanho como é a Olimpíada, você que jogou em vários países, viu várias cidades, vilas olímpicas, enfim, como é que você vê o Rio de Janeiro para essa Olimpíada que começa daqui a 30 dias, Oscar? Eu começo dizendo, se a Grécia fez uma boa Olimpíada, por que o Rio de Janeiro não vai fazer uma boa Olimpíada? Eu estou muito otimista com isso. Eu creio que os bandidos todos são brasileiros, que eles vão parar para torcer para o Brasil. E com a Guarda Nacional ninguém brinca. Se eles começarem a querer fazer crime, vão tomar tiro no peito, essa que é a verdade. Eles que fiquem bonzinhos, porque a Guarda Nacional vai estar nas ruas, protegendo a cidade do Rio de Janeiro, protegendo os turistas, protegendo os atletas e todo mundo que esteja participando da Olimpíada.
Então, cuidado desses bandidos, hein? Não vão fazer crime que vocês vão entrar bem. Claro, é muito bom a gente torcer, né, sempre para que a segurança esteja em dia, para que não haja nenhuma falha, para que todo mundo esteja seguro e tranquilo. Um outro aspecto também, né, Oscar, para o dia de hoje e para as Olimpíadas como um todo, é o lado esportivo, né, tirando essa questão da violência, da segurança e da estrutura como um todo. Como é que você acha que o Brasil consegue se colocar dentro do quadro de medalhas? A gente sempre observa que o país anfitrião, né, sempre consegue ter um bom desempenho. A China na Olimpíada de 2008 foi muito bem, Grã-Bretanha em Londres 2012. Como é que você observa o Brasil dentro do quadro de medalhas para esses Jogos de 2016? Olha, eu não creio que o Brasil vai ser uma Inglaterra ou uma China. Não creio. Porque esses dois países se prepararam muito para a Olimpíada e tiveram resultados. O Brasil se preparou, digamos, meia boca, e vai ter o maior número de medalhas da história. Eu diria até mais. Eu diria que o Brasil vai ter mais medalha do que todas as outras Olimpíadas juntas. E com isso o Brasil vai se colocar entre as 10 melhores, eu acredito. Espero que isso aconteça. Agora, Oscar, Juan Rodrigues falando contigo, é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Agora, a gente tem uma seleção de basquete do Brasil, né, que estará nessa disputa, tem outras grandes seleções aqui, inclusive os Estados Unidos com muitos desfalques. O que você espera dessa seleção brasileira de basquete? Queria que você falasse também um pouco sobre isso, né, os Estados Unidos com muitos desfalques, isso acaba tirando um pouco do prestígio ou não? Como é que você vê essas duas seleções? Eu acho que a gente tem que tirar essa oportunidade para ganhar uma medalha. O time de basquete do Brasil é bom e eu acredito que vai ganhar uma medalha ou vai disputar uma medalha. Eu espero que seja a final, que a gente dispute a final do campeonato. Agora, Oscar, até aproveitando, né, dentro desse cenário todo esportivo que está sendo montado no Rio, a cidade está mobilizada, você está percebendo o brasileiro e o carioca em especial, quando você cruza com alguém, mais confiante, mais preocupado? Qual é a sua sensação em relação ao povo brasileiro? Claro que você está muito otimista para que a gente tenha uma grande Olimpíada, um grande evento, mas você tem essa sensação também relacionada ao povo? Você vê que o brasileiro também está animado ou está pé atrás em relação aos escândalos de corrupção, aos problemas todos que os brasileiros sofrem no dia a dia? Infelizmente não está. Infelizmente mesmo. Deveria estar, porque é uma competição enorme, a maior que existe no nosso planeta, e nós temos a honra de sediar uma Olimpíada. Agora, quando se fica sabendo que em vez de um tijolo em vez de 2 tijolos colocaram um e cobraram 2, isso é que incomoda muito o brasileiro. Entendeu? Então, infelizmente existe isso no Brasil e nós estamos passando por um momento de ouro, porque nós vamos extirpar a maioria desses políticos corruptos e vamos colocar gente nova lá dentro. Essa é a esperança que eu tenho também. Mas eu acredito que o Brasil vai fazer uma boa Olimpíada. Agora, voltando ao aspecto esportivo, né? O quanto que a torcida e a participação do povo brasileiro ali dentro da quadra, apoiando, ou então no estádio, é importante para que o Brasil possa dar o seu máximo, até melhor do que a gente quer. Eu sonhei com disputar uma competição desse tipo no Brasil e nunca foi possível. Agora eu vou participar como torcedor e trabalhar na Olimpíada. Eu acredito que é um sonho de consumo você jogar diante da sua torcida uma competição desse tamanho. Agora pode jogar para os dois lados. Se você estiver indo bem, a torcida ajuda, mas se não estiver indo bem, a torcida brasileira, ela é cruel. Ela começa a vaiar e se acontecer isso, eu espero que os jogadores tenham frieza necessária para não entrar nesse jogo aí da vaia. A vaia faz parte. Se você não souber conviver com isso, você não tem que fazer esporte. Então eu espero que os atletas brasileiros estejam com a cabeça focada e que a vaia ou o aplauso não atrapalhe eles. Mas eu acredito que a torcida brasileira, na maior parte dos casos, vai ajudar muito o Brasil. Estamos recebendo Oscar Schmidt aqui na Bradesco Esportes FM. Oscar, sei que teu tempo é curto e a gente prometeu que faria uma entrevista dentro de 10 minutos e vai ser assim, mas quero fazer uma última pergunta. Já foi muito tema polêmico há um tempo atrás, os jogadores de basquete brasileiros da NBA, que em alguns momentos não participavam das grandes competições com a seleção brasileira. Teremos a grande maioria dos jogadores que estiverem em condição, né? E uma ausência é a do Cristiano Felício, jogador do Chicago Bulls. Ele pediu dispensa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem visto
vendo essa dedicação dos jogadores brasileiros que jogam na NBA, se você viu alguma mudança, se eles continuam ainda preferindo a NBA e deixando a seleção brasileira de basquete de lado. Qual é a tua percepção hoje em dia dos brasileiros que jogam por lá? Pergunto a você não gostaria de Olimpíada? Gostaria, muito. Eu também. Agora, por que nesses casos a maioria dos jogadores aceitam ir para a seleção brasileira? E quando é um pré-olímpico, muitos não aceitam. Me explica isso. Porque pré-olímpico já é Olimpíada. Entendeu? Agora, o cara que aceita ir para a Olimpíada, ele também deveria aceitar jogar o pré-olímpico. Esse é o negócio. Agora não vamos pedir para o Felício fazer um negócio desse. Ele é praticamente um juvenil na NBA. Ele não quer perder essa oportunidade, com muita razão, e não vai vir, mas ele virá depois. Nesse momento ele preferiu não vir para ficar lá treinando com o time dele. Agora, os veteranos não jogarem pré-olímpico, isso é que me preocupa, entendeu? Porque o pré-olímpico já é Olimpíada. Se ninguém entendeu, que entenda. Realmente, até porque o Brasil não foi bem no pré-olímpico, teve que conseguir a classificação depois de acordos, enfim, é uma situação realmente preocupante, mas eu tô contigo, confio na seleção brasileira de basquete, no trabalho do Manhano, vamos torcer para uma medalha, tomara que seja a de prata ou até vamos tentar surpreender o Dream Team, ou o time americano, que tem muita qualidade, apesar dos craques que não virão. Oscar, um grande abraço, obrigado por participar com a gente aqui da Bradesco Esportes FM, nesse dia tão importante, estamos a 30 dias dos Jogos Olímpicos e com certeza voltaremos a nos falar em breve nas coberturas esportivas durante o mês e toda a Olimpíada. Um grande abraço, Oscar, e uma boa semana. Outro pra vocês, um abração. Tá aí, portanto, Oscar Schmidt com a gente na Bradesco Esportes FM, no Cidade do Esporte, primeira edição. E quem não pôde acompanhar, entre meio-dia e meio-dia e 30, acompanhando agora na segunda edição do nosso Cidade do Esporte. Mandando um abraço e agradecendo a produção do Nicolas Freitas, que fez o contato para que a gente pudesse entrevistar o Oscar Schmidt, o Mão Santa, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos seguir gerando notícias e informações pelo Brasil e pelo mundo com a chegada do Juan Rodrigues. Fala aí, Juan Rodrigues. E o meia Toni Kroos garante que não quer regressar ao campeonato alemão. O jogador do Real Madrid estava movendo o interesse do Bayern de Munique, mas segundo entrevista do atleta ao jornal Bild, apesar de ser alemão de nascimento e de ter atuado bem durante a sua passagem e início de carreira, o jogador se sente bastante adaptado ao futebol dos outros países, principalmente futebol espanhol. Além disso, há o interesse do Manchester City e, segundo o atleta, ele não sabe de nada nesse momento. Valeu, Juan Rodrigues, trazendo mais informações do futebol internacional com a gente dentro da Bradesco Esportes FM. Hoje tem o UEFA Euro 2016 e a Bradesco Esportes FM transmite o duelo entre País de Gales e Portugal, e estamos em contato com ele, que fez história no futebol de Portugal, fez história no futebol brasileiro com a seleção, jogou praticamente todas as competições, as grandes competições com a seleção brasileira. Tá na linha com a gente o ex-zagueiro André Cruz, que aqui no futebol do Rio de Janeiro jogou na equipe do Botafogo, teve uma passagem por aqui no Rio, e o torcedor com certeza no Brasil inteiro lembra-se do André Cruz, nosso convidado do Cidade do Esporte, segunda edição. Tudo bem, André? Grande abraço, obrigado por participar com a gente. Como é que tá? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Queria que você falasse com a gente, né, assim, dentre tantos assuntos, acho que vamos pro que tá mais perto da gente, né, por mais que as Olimpíadas estejam aí já na nossa cara, daqui a 2 horas, ou até um pouco menos do que isso, País de Gales e Portugal, semifinal de uma UEFA Euro 2016, você que viveu durante muito tempo em Portugal, viveu na Europa, sabe a importância da Eurocopa para os europeus, como é que você tá vendo esse jogo, como é que você observou a Eurocopa de uma forma geral? Muita gente criticando Portugal e com motivo, né, foram 5 jogos e nenhuma vitória, criticando a pouca beleza ou a pouca produtividade da seleção de Portugal. Como é que você está observando a Euro? Como é que você está vendo Portugal? Olha, o Portugal tem grandes jogadores. Às vezes acontece realmente de uma competição tão importante, né, uma competição curta como a Eurocopa, às vezes a própria Copa América, ou o Mundial, uma seleção decepcionar, né? Então Portugal realmente não fez uma boa
pelo menos até agora, né, não fez uma boa Eurocopa, mas está aí, tem um jogo extremamente difícil, entra como favorita, né, mas é um jogo muito difícil, onde Portugal aposta tudo em cima do Cristiano Ronaldo. Então eu acredito que vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo. O país de Gales que está aí também como uma surpresa, né, vem demonstrando um futebol diferente, onde os jogadores também atuam em campeonatos importantes, né? Então eu acredito que vai ser um bom jogo e quem assistir vai gostar. André, você até falou, né, nessa sua resposta anterior sobre o Cristiano Ronaldo, e você teve a oportunidade, ou melhor dizendo, na época, o Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de jogar com o zagueiro conceituado André Cruz em 2001 pelo Sporting de Lisboa, e é claro que quando a gente vê um jogador atingir o patamar que ele atingiu, né, de melhor do mundo várias vezes, de jogador com destaque no cenário internacional e um dos melhores do mundo, quando não é ele, é o Messi. Em 2001, já dava para detectar que ele poderia chegar nesse patamar, que ele era diferente, ou ele foi evoluindo ano após ano, treinando, se esforçando? Como é que você observava aquele jogador em 2001? Sempre todo mundo olha para uma peça da base, aquele ali pode render, aquele ali pode explodir. Você já tinha detectado, já dava para ver, e a percepção dos portugueses era que o Cristiano Ronaldo seria o nome em 2007, 2008 e até 2016? Olha, eu vou contar uma história, tentar contar bem rapidinho aqui. Fique à vontade. Em 2001, quando eu estava no esporte, haviam 3 jogadores que se integraram ao grupo de profissionais. Tá? Então eu liguei para o Ariel Braida, naquela época diretor do Milan, e liguei para um amigo meu. Então eu falei, falei para os dois, tá? Então eu falei, olha, aqui tem 3 jogadores extremamente interessantes. Um é o Hugo Viana, é um meia canhoto, não é muito rápido, mas tem uma excelente técnica, não perde a bola, tem um bom passe, chuta muito bem, apesar de ser lento, tem uma facilidade para chegar na área adversária. Passado algum tempo, ele foi para o Newcastle da Inglaterra. E aí falei, tem um ponta direita que é rápido, meio atrevido pra caramba, né? Eu falei, mas muito habilidoso, sabe fazer gol também, um menino muito jovem, que é o Ricardo Quaresma. E eu falei, agora tem um aqui que, vou falar para você, esse aqui vai ser com certeza um dos melhores jogadores do mundo. E eu falei pro meu amigo, inclusive lembra o Ronaldo, quando o Ronaldo tinha seus 16 anos, 17, eu falei, lembra o Ronaldo, se você olhar rapidamente, eu falei, lembra o Ronaldo, inclusive chama Ronaldo. Aí meu amigo falou, André, você tá brincando, né, uma brincadeira. Eu falei, não, Felipe, guarda esse nome, Cristiano Ronaldo. Bom, passado acho que, eu não me lembro se é 1 ano ou 2 anos, o Filipe me liga e fala, André Cruz, estou vendo um fenômeno. Eu falei, você está assistindo qual jogo? Sport e Manchester United. Falei, você está vendo o Cristiano Ronaldo. Ele falou, André, é um fenômeno. Bom, resumindo, naquela época a gente já via que ele era um jogador realmente diferente, que tinha tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele já tinha um bom porte físico, apesar de magro ainda naquele momento, mas era um jogador que se dedicava, era um jogador muito calmo, muito tranquilo, e realmente chegou aonde eu imaginava que ele pudesse chegar. Agora, André Cruz, aqui o Juan Rodrigues falando com você. Primeiro, é um prazer bater um papo contigo. Queria te perguntar o seguinte, né? Você falou que indicou, entre aspas, né? Falou sobre o Cristiano Ronaldo pro seu amigo, que ia ser um fenômeno, né? Como é que você se sente com isso, podendo ter participado desse início dessa história, já na sua carreira, né? Já consolidada, ter podido ver isso? É que o Cristiano, para quem entende do futebol, e eu que estava no dia a dia com o Cristiano, que a gente treinava, estava no vestiário junto, observava o garoto, então a gente já tinha uma noção que aquilo ali só poderia, chegar onde ele chegou só poderia ser atrapalhado por uma lesão muito grave, né? Ou por uma indisciplina do jogador. Qual a indisciplina? Cair na noite, bebida, droga, enfim, uma série de coisas. Achar que já é um grande jogador ainda muito jovem, que já chegou no top. E o Cristiano Ronaldo, ele faz tudo aquilo que um campeão faz. Ele quer ganhar. O dinheiro, eu sempre falo para os meus jogadores que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Você primeiro joga futebol, você arrebenta, e antes de você jogar, você treina. Você tem que treinar e muito. Muito, muito, muito. Depois você joga e depois o dinheiro é apenas uma consequência. Então é esse o caminho. O Cristiano,
ele se preocupa muito com vitórias, em treinar, em ser o melhor jogador. O resto é tudo consequência. Então, para mim não foi difícil não pensar e fazer essa avaliação ainda muito jovem do Cristiano. Agora, André Cruz, né, você jogou com o Cristiano Ronaldo, né, não teve oportunidade de jogar com o Bale, né, mas hoje a gente pode comparar os dois que jogam no mesmo time. Vai ter Cristiano Ronaldo contra o Gareth Bale, né, queria que você falasse qual a expectativa para esse confronto, quanto ao que você espera, e também tivemos a declaração ontem do Maradona no Times of India, falando que o time de Gales cresceu por causa do Bale, coisa que Portugal não cresceu por causa do Cristiano Ronaldo, se você concorda com isso. Não, é que hoje, vamos lá, hoje realmente Portugal não cresceu, talvez não tenha crescido por causa do Cristiano Ronaldo hoje, mas o Cristiano Ronaldo já existe há muito tempo, o Bale está aparecendo agora, há pouco tempo, né? E Portugal cresceu sim com o Cristiano Ronaldo, cresceu com Quaresma, cresceu com Paulo Bento, enfim, cresceu. A gente não pode falar, é que hoje Portugal realmente não demonstrou, não fez uma Eurocopa muito boa. E com certeza isso não se tira o mérito do Bale também, tá? E do país de Gales de ter crescido com o Bale, tá? Mas, eu repito, um jogador só não consegue vencer um jogo. Você tem que ter uma equipe por trás. Agora, essa equipe realmente, ela cresce, ela caminha, ela evolui quando se tem um líder como o Cristiano Ronaldo e como o Bale. Então eu não tenho dúvida que o país de Gales cresceu com o Bale. Agora, dizer que Portugal não cresceu com o Cristiano Ronaldo, eu acho que é um pouco de exagero, né? Olhando hoje, mas se você pegar lá atrás, Portugal cresceu sim muito com o Cristiano Ronaldo. Agora, André, um outro assunto importante, né, que tá batendo na nossa porta, que é a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro em 2016, faltando hoje, a marca precisa de 30 dias para a cerimônia de abertura, e a gente vive ainda, né, aquele fardo do futebol brasileiro que tem tudo, ainda não tem a medalha de ouro, e você jogou naquela geração da Olimpíada de 88 em Seul, o Brasil ficou com a medalha de prata, perdendo o título para a União Soviética, e de lá para cá, ou naquela época, a pressão pela medalha de ouro, com certeza ela já era grande, mas não era tão grande, não era uma obsessão como é hoje em dia. Como é que você vê isso para os jogadores brasileiros? Eu mesmo, em 2012, quando o Brasil fez a final com o México, com a geração do Neymar, achava que acabaria naquele ano, né, aquela situação toda. Como é que você vê essa pressão para o futebol brasileiro? Como é que foi em 88 vista a medalha? Porque na Olimpíada a prata é muito considerada, e para o futebol ser segundo lugar não é tão considerado assim. Como é que vive a emoção de um jogador que participou daquela Olimpíada e qual a expectativa sua para a Olimpíada do Rio, em especial falando de futebol? Olha, a medalha de prata, ela não é muito considerada para nós brasileiros, né? Lá fora ela é bastante considerada, mas também tem que levar em consideração qual país é que tem, que consegue essa medalha de prata. Então, se for um país pequeno, obviamente a medalha de prata vai ser como um ouro. Agora, se é um Brasil que é acostumado com títulos, tem mundiais, enfim, Copa América, enfim, tem um monte de títulos, realmente a medalha de prata, a gente acha que ela não tem o valor, né, merecido, mas tem sim. Eu espero que o Brasil ganhe essa medalha, a pressão vai ser muito grande, eu acredito que hoje a pressão é muito maior do que em 88, quando eu participei. Naquela época nós não tínhamos as televisões, né, as redes de televisões que existem hoje, era bastante diferente. Hoje existe uma divulgação através das televisões, através da internet, o jornalismo cresceu também de uma maneira muito grande, né? Então hoje realmente a pressão é muito, muito maior que antigamente. Mas se você olhar os nossos jogadores, eu acredito que eles estão acostumados, mais do que acostumados, com essa pressão. Essa pressão não pode, de maneira nenhuma, interferir em resultado dentro do campo. Nós temos uma boa seleção, nós temos todas as condições necessárias para ganhar esse título. Então eu acredito que o Brasil tem grandes chances, é o favorito para esse título, para essa medalha de ouro, e acabar de uma vez por todas com esse fardo aí do título da Olímpica.
Com certeza, batemos um papo aqui na Bradesco Esportes FM com o André Cruz, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, do Sporting, do Botafogo e grandes equipes do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Só pra gente fechar mesmo, André, você disse há pouco, seus jogadores, tá trabalhando como treinador, o que você tem feito hoje em dia dentro do futebol? Não, eu trabalho como empresário, né? Tenho algumas coisas aqui no interior de São Paulo e trabalho como empresário também. Tenho alguns jogadores aqui no Brasil, em clubes aqui no Brasil e de vez em quando a gente acaba fazendo algumas intermediações com o exterior. Tá certo, te desejo sorte em mais uma empreitada dentro do futebol também e te agradeço esse papo aqui, essa aula de futebol português, europeu, brasileiro aqui na Bradesco Esportes FM e bom jogo mais tarde pra você. A Bradesco Esportes FM transmite pelo rádio, a Band transmite na TV. André, um grande abraço, obrigado. Abraço a todos. Tá aí, portanto, André Cruz, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, jogou com o Cristiano Ronaldo em 2001 pela equipe do Sporting de Lisboa e a gente trouxe pra você dentro da rádio do seu esporte. São 2h22 no Rio. Cidade do Esporte. Hora do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, o glorioso que pode contar com um atacante. Enfim, Canales pode aparecer no Botafogo, tia? É isso aí, Juan. Boa tarde pra você, Cadu Macri, todo mundo ligado aqui na programação da Bradesco Esportes FM. Nesta segunda edição do Cidade do Esporte, o centroavante argentino naturalizado chileno de 34 anos treinou com o restante do elenco pela manhã lá na Arena Botafogo. Foi o primeiro treino do clube na nova casa do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, também alguns jogos da Copa do Brasil, né, à medida que o Botafogo for avançando nessa competição, e o Canales treinou sem maiores problemas, mas para essa partida contra o Coritiba no próximo sábado, talvez o prazo seja muito curto. A preparação física está trabalhando para que o jogador tenha condições de defender o Flamengo, defender contra o Flamengo, o Botafogo contra o Flamengo no clássico na 15ª rodada, dia 16 de julho, que inclusive pode ser a data da inauguração da Arena Botafogo, local onde jogadores, como já disse anteriormente, treinaram hoje pela manhã lá na Ilha do Governador, o estádio Luso Brasileiro. Os bombeiros liberaram a capacidade do estádio para 15 mil pessoas, que é a capacidade mínima exigida pela CBF em partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. A própria CBF já fez uma vistoria no estádio, foi positiva. O GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, também fez uma vistoria e também foi positiva. Resta apenas um documento e, é claro, o posicionamento da CBF, que pode acontecer ainda hoje para que esta arena possa ser efetivamente inaugurada. Então fica a expectativa do Canales estrear oficialmente com a camisa do Botafogo no clássico contra o Flamengo. Seria uma partida muito importante para o Botafogo. Vale lembrar que, se realmente for confirmado o clássico para esse estádio, 10% para a torcida visitante, ou seja, serão disponibilizados 1.500 ingressos para a torcida do Flamengo e o restante para a torcida do Botafogo. Então, portanto, fica a expectativa do centroavante chileno Gustavo Canales, que chegou já machucado com uma lesão no pé. Ele que teve uma boa temporada na Universidade de Chile em termos de média de gols marcados por partida, mas fisicamente não atuou por tantos jogos, mas é claro que pode ser um jogador muito importante para o Botafogo, principalmente na questão de marcar gols. Ele é um centroavante e é caracterizado por essa característica, um jogador bem eficaz na questão de marcar gols. Então a diretoria depositou grandes esperanças neste jogador, Juan. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte, a torcida alvinegra esperançosa com a chegada do Canales. Pra ninguém, outros Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos seguir gerando notícias e informações do esporte no Brasil e no mundo. Estamos a 30 dias dos Jogos Olímpicos e James Azevedo esteve em mais um evento olímpico dentro da rádio do seu esporte e agora, inclusive, com Carlos Arthur Nussmann como convidado dentro do Cidade do Esporte. Tudo bem, James? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde ao ouvinte da Bradesco Esportes FM Rio. É isso aí. Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro e o time Brasil apresentaram um uniforme que será utilizado pelos atletas durante as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que se aproximam cada vez mais do início, com a importante marca de 30 dias para o tão aguardado começo. As estampas que retratam as cores e o clima brasileiro foram
foram criados pela estilista Lene Niemeyer. O presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, esteve presente em mais este evento e falou sobre a parceria com a empresa estrangeira para a produção dos uniformes, Cadu. Nós não escolhemos nenhuma empresa, em nenhuma área, em nenhum patrocínio que seja A, B ou C. Nós temos de vários países. Não é uma questão só que de uma varejista não seja brasileira. Tem vários que são patrocinadores. É um evento, é o maior evento do mundo, o maior evento do planeta. Nós temos que ver aqueles que têm uma sensibilidade maior de poder participar. E a questão da proximidade e o clima para que as pessoas se acostumem e experimentem o sentimento olímpico também foi destacado por Nussmann. Está completamente no clima e aumenta e vai aumentar, inclusive com a passagem da tocha, como está acontecendo no Brasil todo. E a própria expectativa, as notícias que têm saído, as matérias que têm sido feitas, que têm sido ótimas, elas vêm realmente dando essa comunicação importante para o torcedor estar junto aos jogos. Esse é o Carlos Arthur Nussmann falando na Bradesco Esportes FM. E ainda sobre os uniformes para abertura e encerramento, para as mulheres serão uma saia, blusa e lenço, também podendo ser utilizado, no caso, um chapéu de palha e também o blazer azul de linho. Já o uniforme dos homens é composto por blusa branca de linho, também por camisa bege, além do blazer azul do mesmo material, Cadu. É isso aí. Então, cada vez mais próximos estamos das Olimpíadas e o clima vai crescendo. A gente espera também que a cidade, também fique cada vez mais nesse clima, também recebendo as pessoas de fora, Cadu. É essa a expectativa, sim. James Azevedo aqui no Cidade do Esporte, pela Bradesco Esportes FM. São 2h28 do Rio. Cidade do Esporte. Juan Rodrigues, hora de pingarmos um ponto final na edição número 2 do Cidade do Esporte nesta quarta-feira, anunciando para 4 da tarde o duelo entre País de Gales e Portugal, semifinal da UEFA Euro 2016, e à noite Fluminense e Ipiranga pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida. Juan, grande abraço e até amanhã. Grande abraço, Cadu, até a próxima. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, teremos o Jornal Mundo dos Esportes, segunda edição, dentro da Bradesco Esportes FM. Você está ouvindo Cidade do Esporte.